A você que acompanha o portal Band News, seja sempre muito bem-vindo. Hoje se inicia uma nova era no portal Band News. Parte de um sonho está se realizando, o nosso podcast. E para o nosso primeiro programa, nós convidamos ele, que já foi vereador de Marituba, prefeito eleito e reeleito, inclusive com a maior votação da história. Pai da Carol e do Henrique e esposo da deputada Michele Begô. Mário Filho. Mário, muito obrigado pela sua presença. É uma honra estar te recebendo no portal Band News nessa nossa etapa. E fique à vontade para dar suas considerações iniciais. Olá, Sérgio. Olá a todos do Band News que acompanham as reportagens, a todos os assuntos veiculados pela Band News. Eu quero agradecer o momento, agradecer também o convite de participar desse primeiro podcast. E é muito bom nós estarmos participando, conversando, debatendo, trocando ideias também, contando um pouco das experiências da gente, né? E é uma satisfação. Band News aí com mais de 3.000 seguidores, mais de um ano de programa aí, dando sempre as reportagens, trabalhando sempre no slogan, né? Que eu acho que caiu como uma luva para vocês, né? Que é a notícia levada a sério. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho também e juntos, sem dúvida nenhuma, vamos levando as informações à população. Uma satisfação estar aqui. Tá certo, obrigado. Bom, Mário, vamos bater um papo, né? Vamos conversar bastante. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando, muita gente querendo saber, Mário Filho, né, após a eleição, após o mandato, o que o Mário Filho está fazendo na vida? Quais são os seus planos daqui para frente? Fala um pouco para a gente, Mário, como é que está a tua vida hoje? Sérgio, todo mundo sabe que quando eu entrei na política, eu entrei dos movimentos acadêmicos, movimentos universitários e tal, fui presidente do centro acadêmico e de lá comecei o trabalho, né, me envolvendo nos movimentos sociais e assim, mas todo mundo sabe que minha profissão, eu sou engenheiro de formação, né, comecei a trabalhar com engenharia muito cedo, né, com 18 anos eu já trabalhava junto com meu pai também engenheiro, era professor da PUC, né, de Minas Gerais, e é uma pessoa que tinha muita experiência. E eu comecei ali com 18 anos com meu pai, né, quando eu estava com 23 anos, eu terminei meu curso de engenharia, né, por sinal, foi muito interessante que a nossa turma eram 120, né, 120 acadêmicos de engenharia elétrica na época que tinham entrado depois de um vestibular, né? E no final formou 19, né? Muitos ficaram pelo meio do caminho, atrasaram e tal. E eu, graças a Deus, estava junto desses 19. E com 23 anos eu comecei a exercer realmente a profissão de engenheiro. E eu fiz muitas obras. Quando eu entrei no mandato de prefeito, que eu tive que parar de estar assinando as obras porque eu estava ocupando um cargo público, né, eu já tinha 284 obras registradas, né? Hoje eu já passei de 300 obras registradas, então tem muita obra, muito trabalho. A nossa empresa aí tem 30 anos de mercado e é uma empresa consolidada, né? Fazemos obras dentro do estado do Pará, no Amapá, em Rondônia, em Roraima, no Acre, no Maranhão, no Piauí. Então, realmente, a gente tem atendido muito as concessionárias de energia desses estados, né? Também o trabalho com a energia solar também é um trabalho fantástico, que tem crescido muito. Hoje, as pessoas querem realmente colocar a energia solar, porque é uma grande solução para quem está em busca de pagar aquelas somente taxas para a concessionária de energia e conseguir economizar um bom dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um caminho fantástico, né? Enfim, nós temos trabalhado. Eu gosto da minha profissão, formei naquilo que gosto de trabalhar. Para quem me conhece, sou engenheiro de campo, não sou engenheiro de escritório, entendeu? Faço meus projetos, faço minhas obras, mas eu gosto de estar ali no meio, realmente no campo. Isso é uma satisfação. E todo dia eu estou no campo trabalhando. Então, Mário, pegando o gancho, né? Você falou da energia solar. Está muito caro a energia, né? Muito caro. As pessoas hoje pensam, né, em querer colocar o teto solar, a energia solar. Qual é o conselho que você dá? E se a pessoa quer colocar, de que forma ela pode? Energia solar, na minha opinião, é um dos melhores investimentos que tem.
Se todo mês você tem uma conta de energia, vamos dizer, de R$ 1.000, por que não pagar um financiamento de 800 e pouco, R$ 900 e você pagar R$ 100 aí de energia, né? Então, eu sempre penso que se você fizer um investimento em dólar, em ouro, fizer um investimento, aplicações na bolsa e tal, você não vai conseguir ganhar o que você ganha colocando energia solar. Um grande exemplo é a energia solar da minha residência, né, que pagava R$ 3.500 e hoje tem uma energia aí em torno de 180, 160, 150 reais, fica variando. Então, realmente é um investimento fantástico, não tem igual, né? Então, todo mês aí eu chego a economizar aí 3.000 e poucos reais. Então, constantemente tem tido obra de energia solar. O crescimento é muito grande, agora a Caixa Econômica vai financiar. Então, é um mercado fantástico. Eu aconselho todos que possam que façam esse investimento, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores investimentos que tem. Tá certo, Mário. A gente já está com bastante gente, né, ao vivo nesse momento com a gente. Muito foi comentado durante a semana essa nossa conversa. Muita gente nos procurou e quer saber o que o Mário está fazendo, por onde o Mário anda. Trabalhando bastante, como você falou, cuidando dos negócios. Aí eu te pergunto, bate aquela saudade? Qual é o cenário que você olha hoje para o nosso município? Claro que tem muitas coisas que nós temos para debater ainda aqui. Qual é o cenário que hoje você olha dentro do nosso município? O meu trabalho, dentro da engenharia, é um trabalho que eu faço que gosto. Então, a melhor coisa que tem é você trabalhar naquilo que você realmente tem prazer e que você gosta. E eu trabalho no que eu gosto, eu trabalho naquilo que eu entendo, que eu me dediquei para isso, né? E há 2 anos atrás, infelizmente, com o falecimento do meu pai, eu tive que tomar mais à frente da empresa. Na ocasião, eu estava no mandato de prefeito, então isso daí me tomava muito tempo, né? Mas eu tenho prazer no que eu faço. Então, hoje, eu estou com a cabeça mais tranquila, vivendo mais em paz, conseguindo me alimentar nos horários corretos, conseguindo dormindo mais cedo, acordando mais cedo, tendo condição realmente de viver uma vida com mais qualidade. Antigamente, quando estava no mandato de prefeito, não tinha horário para tomar café, não tinha horário para almoçar, para jantar, tudo fora de hora. Isso daí faz um mal danado, que no futuro você vai sentindo, né, que os anos vão passando, seu organismo já não é o mesmo e com isso tu vais aparecendo alguns problemas de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, hoje eu estou com uma vida muito mais saudável, muito mais regada, muito mais controlada, né? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, estou vivendo mais em paz, até porque o mandato ele é extremamente estressante, são cobranças diárias e, enfim, eu tô num momento tranquilo, gosto do que faço, né? Tem muitas coisas eu acho que nós contribuímos para o município, mas assim, dizer que está com saudade, eu não estou com saudade não. Eu acho que aquele momento foi um momento bom, que foi um sonho que eu realizei, queria ser prefeito da minha cidade, Deus me proporcionou a realizar esse sonho. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu fazer muitas coisas boas, ajudar muita gente, conseguiu fazer com que a cidade prosperasse bastante. E isso, chegamos no nível de outros prefeitos, as pessoas do Estado reconheceram o tanto que Marituba avançou, né, na nossa época. Mas, assim, hoje eu estou com um outro foco, trabalhando na minha profissão. Esses dias eu tive com o governador, saí animado de lá com uma possível pré-candidatura a deputado federal e já volto para o meu trabalho, aí já fico desanimado de novo, daí no meu trabalho já não tenho interesse mais de ser candidato, então fico assim. Está num momento de reflexão, então. É um momento de reflexão e, como eu te disse, eu gosto do que faço, né? Eu tenho o prazer de trabalhar todos os dias, né? Então, isso daí é uma coisa que satisfaz o meu coração, entendeu? Mário, mesmo no momento de reflexão, não tem como não conciliar Mário Filho com Marituba, né? Foram 2 mandatos, foram trabalhos que foram feitos e muita gente ainda
vai lembrar, porque prefeito é prefeito. Ele sempre vai estar marcado dentro do seu município. Existem alguns pontos dentro da nossa cidade que ainda a gente está muito aquém, né, para tentar resolver. Cito, por exemplo, a questão do aterro sanitário lixão. O que você hoje, né, vamos dizer em aspas, de fora, porque é político, você vive a política, nós estamos conversando aqui, estamos batendo um papo, fazendo uma política de relacionamento, de amizade, né? Eu estou te entrevistando, a gente está fazendo uma política. A política ela vai estar sempre envolvida dentro de nossas vidas. Lixão, você teve várias reuniões, você passou por todo esse processo. O que você pensa? Como hoje o Mário de fora analisa a questão do lixão? Eu acho que Marituba perdeu uma oportunidade no nosso governo fantástica e talvez ímpar, talvez não tenha mais essa oportunidade de resolver esse problema. Eu tive condição de em 16 cidades diferentes, ou melhor, visitar os empreendimentos. Foram 8 países, 16 cidades, conheci tudo sobre isso. Vi todos os tipos de tratamento de resíduo que se tinha no mundo inteiro. Eu vi a pirólise, eu vi a incineração, o TMB, gaseificação. Chegamos a ver todos os tipos de carbonização, todos os tipos de tecnologia que existem no mundo. O envelopamento, o acondicionamento desse lixo, o trabalho de captação de gases, a experiência que nós tivemos, poucas pessoas talvez tenham tido no nosso país. Nós tínhamos uma equipe fantástica, tanto um bom secretário, um cara preparado, o Smiley foi um cara preparado, entendeu? Tínhamos ali a retaguarda sempre ali também, do Batista, que passou pela secretaria também, mas é uma pessoa muito, muito interessada, muito íntegra também, que estava ali ajudando, somando sempre conosco. E tínhamos a equipe do professor Mário Russo, o irmão do professor Mário Russo. Então era uma equipe muito bem preparada, uma equipe muito boa. E nós tivemos a oportunidade de visitar todos esses empreendimentos. E quando a promotora Ana Maria estava aqui, avançou demais. E eu cheguei até a sonhar realmente que nós íamos conseguir a solução definitiva do lixo. Nós temos todo o estudo disso. Dificilmente alguém vai chegar aonde a nossa gestão chegou na questão do lixo. Nós chegamos muito perto da solução desse problema. E até hoje nós temos a solução desse problema. Aí tu diz assim, mas por que não foi feito? Não foi feito porque não liberaram a condição do município fazer um empréstimo de 20 milhões e resolver o problema de Marituba. Quando nós apresentamos a solução para Marituba, disseram que a gente tinha que apresentar uma solução para a região metropolitana. E o que nós fizemos? Como os resíduos caíam no aterro de Marituba, o que nós fizemos? Pegamos o lixo de Marituba, que nós tínhamos o estudo da gravimetria desse lixo, pegamos o lixo de Ananindeua, começamos a fazer o estudo da gravimetria desse lixo, pegamos o de Belém, fizemos o estudo da gravimetria desse lixo. Ou seja, nós temos a composição de cada município desse, nós temos a composição do lixo. Um detalhe interessante, às vezes eu escuto dizer que fulano de tal, ciclano, foi em tal canto, olhou um empreendimento e esse empreendimento vai ser usado, aqui nada funciona para ser copiado para Marituba. A composição do nosso lixo aqui, da região metropolitana, da nossa região aqui, a região norte, a região metropolitana, é muito diferente com qualquer lixo do mundo todo. Deixa qualquer lixo. Aqui é uma condição muito diferente. Aqui o lixo tem 51% de água, é mais água do que lixo. Ou seja, para quem entende um pouquinho de química, quando você pega água e você vai aumentando a água, o que você começa a fazer? Ela passa a ser um reagente. Ela vai reagindo com aquele resíduo, e quanto mais água, vai reagindo com aquele resíduo cada vez mais. Então, uma quantidade pouquinha de água reage de uma forma, uma quantidade grande de água reage de outra forma. E a nossa região, o lixo 51% é umidade. Sérgio, nós tínhamos aqui a relação de todo o empreendimento, parafuso por parafuso, peça por peça, tudo que era para ser feito. Fizemos uma palestra no Conselho Regional de Engenharia, várias pessoas de Marituba participaram.
com as maiores autoridades no assunto no estado do Pará, mestres, doutores, pós-doutores. Eu fiz a explanação, o professor Mário Russo fez a explanação, mostramos o empreendimento. Nós temos um estudo completo, nós temos o estudo completo do empreendimento. Quanto vai gastar, quando é o OPEX, quanto é o CAPEX, quanto tempo vai levar para se pagar. Temos todos os canais onde vai se comprar, como vai se nacionalizar o produto. Tudo isso nós temos. Aí você diz assim, por que não foi feito? Porque nós não conseguimos que a promotoria, que o desembargador que cuida do caso acreditasse nesse projeto e desse condição para que o município adquirisse, por exemplo, 20 milhões era o projeto para Marituba, 200 milhões era o projeto para o estado, para a região metropolitana, que seria para atender Belém, Ananindeua, Marituba. Esses eram os valores que o município de Marituba precisaria para atender Marituba e para atender a região metropolitana. Sabe o que vai acontecer? Há 5 anos atrás, eu ia dizendo para as pessoas que me perguntavam sobre a questão do lixo, que se nós não conseguíssemos implantar isso, eles iam levar esse aterro aí mais 2 anos, mais 4 anos, mais 6 anos, aí é 2020, 2025, 28, 30, até o dia que não der mais para colocar, aí vai abrir um novo aterro sanitário. E sabe onde vai ser aberto esse novo aterro sanitário? Por incrível que pareça, no Aurá. Porque não tem outra saída. Ou seja, deixaram de implantar conosco, com o nosso governo. Aí eu te digo, não estou querendo nos colocar numa condição superior a ninguém, porque nós não somos superior, mas aonde nós chegamos, dificilmente os outros governos vão chegar. Até porque, Sérgio, a minha formação me ajuda a entender, a compreender o processo, e eu entendia o processo, como é que ia funcionar, entendeu? Aqui em Marituba, nós vimos a coleta seletiva, ela é feita de forma realmente necessária. O percentual dela é ínfimo, ela altera pouquíssimo na questão realmente do controle da entrega desse lixo. Agora é importante ser feito, mas lá seria um tratamento mecânico e biológico, separaria aquilo que vai para reciclagem, aquilo que vai para compostagem, nós teríamos a compostagem, e o restante do material nós íamos para uma câmara pirolítica, entendeu? Essa câmara pirolítica ela ia nos dar a condição realmente da maior parte desse material, quase todo o material que entraria nessa câmara pirolítica, ele seria desintegrado, porque ela chega no queimador, chega a 900 graus, ela trabalha aí com 700 graus, ou seja, toxinas, furano, ela não lançaria, porque esses gases eles são retroalimentados, retornando para o queimador, ou seja, receberia 900 graus, sumiria com toda a contaminação. Todo esse projeto foi feito. Uma pena muito grande aquela promotora não ter ficado no município de Marituba, a promotora Ana Maria. Foi a época que mais nós avançamos. Nós chegamos muito perto. Ela acreditava no projeto. Ela confiou no que a gente estava falando. Foi uma pena muito grande. Aí quando mudou os promotores, aí voltou a estaca zero e o projeto não avançou e não vai avançar, entende? E os governos não vão conseguir fazer, sabe por quê? Porque ninguém se propôs a andar no mundo inteiro como nós nos propusemos para poder chegar numa solução. Mário, nós estamos chegando aí a quase 2.000 pessoas nos acompanhando simultaneamente ao vivo neste sábado. Baseado no que você falou, né? Você deu uma explanação perfeita técnica em relação ao lixão. Vou fazer uma pergunta, você fica à vontade para responder ou não. Sabendo que é um problema até de saúde, né? Que abala toda Marituba, quem mora próximo ali sempre vai sentir esse forte cheiro. Com todos os estudos que você fez, participou, viajou, na transição não teve uma conversa, pelo menos específica nessa área que já é um problema de saúde para Marituba? Na transição foi passado para o novo governo as questões administrativas realmente, né?
ninguém entrou nessa parte técnica, não foi conversado sobre essa parte técnica. Agora, como eu estou te dizendo, cada prefeito que entra com uma cabeça e acha que tem condição de resolver o problema e esse problema aí ele é muito difícil de se resolver. Esse problema aí, aliás, esse problema ele não é o muito difícil de resolver, esse é o mais difícil de se resolver. Por isso que eu te disse. E eu continuo dizendo para todos, aonde nós chegamos, dificilmente alguém vai chegar na questão desse lixo. Eu tenho falado mais, se nós não conseguimos implantar na nossa época, no nosso mandato, esse sistema de tratamento de resíduos, não vai ser implantado mais. Eu não acredito mais que vai ser implantado por outro governo, sabe por quê? É muito difícil. Eles estão buscando assessoria para isso, que traga uma receita de bolo, que traga, olha, isso aqui funcionou em tal canto e vai funcionar. Marituba não funciona assim, nem Ananindeua, nem Belém. O nosso lixo ele é um lixo diferenciado. É um lixo diferenciado de tudo que nós vimos no mundo. Para você ter uma ideia, um dos ensaios que nós fizemos em uma das cidades que nós visitamos, quando nós pegamos 1 tonelada de lixo para fazer o ensaio, foi colocado uma mangueira de 2 polegadas que ficou lá mais de 3 horas jorrando água para que o lixo ele chegasse num percentual de 51% de umidade, para que a gente pudesse fazer um ensaio e pudesse chegar numa realidade perto da nossa e ver realmente o tempo que a câmara pirolítica conseguiria dar resposta em relação à desintegração daquele lixo. Né? E funcionava com 20 horas, funcionou com 22 horas e meia, 2 horas e meia além do horário que nós imaginávamos que fosse fazer o processo das bateladas. Entendeu? Então, quer dizer, não é um processo fácil, é uma pena que não foi feito no nosso governo. Agora, quando daqui 2 anos terminou o prazo, vão renovar por mais 2 anos, mais 4 anos. O dia que não tiver mais onde colocar, vão voltar para orar. Isso aí está escrito. Aliás, isso aí está escrito há 3, 4, 5 anos atrás, não está escrito agora. É lógico que vai acontecer isso, não tem saída. Até porque, para não renovar o aterro sanitário mais, o funcionamento desse aterro sanitário, já tinham que ter começado esse projeto. E nós temos todo o projeto desenhado, peça por peça, tempo por tempo. Isso daí levou muito tempo de estudo, muitos anos de estudo, muitas viagens foram feitas para conhecer isso. Estudamos muito em relação a isso, muitas noites de estudo, de debate, reunião, discussão, pesquisa. Podemos dizer que faltou pouco, então? Faltou muito pouco. Depois de muitos estudos, muitas viagens, faltou muito pouco. Faltou muito pouco e isso aí voltou para estaca zero. Estaca zero. Aí tu me pergunta qual a possibilidade de fazerem isso agora no município de Marituba, ou seja, Ananindeua e Belém. Não vão fazer. Não sabem fazer, não sabem como fazer e estão buscando alguma solução que esteja pronta em algum lugar que dê para trazer essa solução para os municípios. Isso não funciona assim. Isso não funciona assim. Marituba tem um lixo específico de Marituba, Ananindeua, idem, Belém também. Então, Sérgio, jogaram fora a oportunidade de se ter uma tecnologia que ia ser a mais fantástica do nosso país. E não vão ter condições técnicas de chegar onde essa equipe chegou, infelizmente. Lamentável, né? Belém e Marituba, na verdade, Belém e Ananindeua jogaram uma bomba nas nossas mãos. Estamos pagando por isso. Se voltar para o Aurá, era para o lugar dele. Mas, enfim. Marituba, com 4% somente do lixo, ficou responsável por todos os problemas e mazelas, né, que o lixo nos traz. Aí, Sérgio, eu recebi, há uns dias atrás, 2 pessoas que me questionaram realmente que nunca tinham visto o projeto e tal, e eu disse que tinha apresentado esse projeto no Conselho Regional de Engenharia, tinha apresentado no IESP também o projeto, mas queriam ver o projeto. E aí eu convidei para que eles viessem olhar o projeto, mostrei os detalhes do projeto para eles, mostrei o custo do projeto,
mostrei para eles aonde seriam compradas as peças do projeto. Então foi bacana. Aí eu disse para os dois que vieram aqui, eu comentei com essas duas pessoas, eu disse, vocês estão vendo só? Quando eu falo para vocês que nós temos o projeto na íntegra, é porque nós temos o projeto na íntegra. Então puderam ver detalhadamente o projeto e realmente essa era a solução. Tá certo. Falamos do lixão, né, Mário? Marituba, eu lembro muito bem quando você era o prefeito de Marituba. Marituba não tem como dizer que não evoluiu, né? A gente viu muitos canteiros de obras, né? Muita coisa evolui em Marituba. Claro, não é do dia para a noite, tem muita coisa para fazer nessa cidade, mas me diz uma coisa, quais as obras mais marcantes que tu podes hoje, no teu momento, né, de reflexão, fora da política, em tese, que você diz assim, poxa, me orgulho daquele momento? Sérgio, eu tenho falado para as pessoas que as 5 maiores obras que existem na cidade de Marituba foram feitas no meu governo. Aí tu me perguntas, quais foram essas obras? Eu vou te enumerar essas 5 obras e tu há de convir comigo que se tu procurares na cidade, tu não vais encontrar obras maiores do que essa. E são as obras que foram as maiores obras que tem realmente Marituba. 6 meses depois que eu fui eleito prefeito, em 2014, que eu assumi como prefeito, né? 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, antes de completar 7 meses de governo, eu inaugurei o ginásio de esporte. Foram 6 meses de trabalho, de manhã, de tarde e às vezes até à noite, com a equipe à noite, e eu acompanhando de perto uma obra que estava aí 12 anos, né? O ginásio de esporte que eu me lembro que na região metropolitana, Marituba era a única cidade que não tinha um ginásio de esporte, até porque o ginásio de esporte que tinha lá na Praça Matriz, esse ginásio foi demolido. E logo em seguida, iniciou uma obra de um ginásio de esporte e foram passando as gestões e nada de acabar. E 12 anos depois, eu assumo a prefeitura em 2014, no dia 26 de abril, e logo 6 meses depois, um pouquinho mais de 6 meses, eu inauguro o ginásio de esporte. Ou seja, em menos de um ano que eu estava como prefeito, eu inaugurei talvez a maior obra de Marituba, que é aquele ginásio de esporte. A outra que eu vejo como, vamos dizer, se não a segunda maior obra que Marituba tem, é a UPA, que também foi inaugurada pela nossa gestão. Na minha opinião, a terceira maior obra de Marituba é aquele ginásio de esporte. Atrás do ginásio, do primeiro ginásio, existe um outro ginásio. Ali é o Centro de Iniciação de Esporte, é o CI. Também eu vejo como a terceira maior obra dessa cidade. A quarta, eu vejo que é o Centro Especializado de Reabilitação, o CER, que fica do lado do ginásio. Que aí a gente acabou fazendo aquela área um complexo, que eu me lembro que aquilo lá era no meio do mato. Aí nós fizemos uma rua de acesso à Rua do Fio, preparamos aquela área toda lá, asfaltamos aquela área, iluminamos e tal, e ali as pessoas caminham todas as noites, lá virou uma área para as pessoas caminharem. Na minha época a gente via muito isso, as pessoas caminhando ali à noite. Então, nessa área aí, só nessa área tem o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, o CI, que é o Centro de Iniciação de Esportes, e o Ginásio de Esporte. A UPA, e a quinta obra maior que foi feita na cidade é a primeira etapa da Fernando Guilhom, que vai do supermercado El Shaddai ali até a ponte do Uriboca, que era a frente da cidade, que ali era muito feio. E assim a frente da cidade foi feita. Ou seja, em Marituba, quais as obras que existem na cidade de Marituba que são maiores do que essas 5? Eu não conheço. Vai falar de quê? Câmara Municipal? De que mais? Vai falar de que? Qual a outra? Posto de saúde? Escola? Não, eu também fiz escola, fiz posto de saúde.
Mas não tem nenhuma maior que essa. Então, são as 5 maiores obras da cidade de Marituba, foram as 5 feitas no nosso governo. Então, Marituba, tu tens o Centro de Iniciação do Esporte, que é um outro ginásio. Marituba não tinha um ginásio, eu deixei Marituba com 2 ginásios. Então, é o Centro de Iniciação de Esporte, é o ginásio de esporte, é a UPA, é o Centro Especializado de Reabilitação e a primeira etapa da Fernando Guilhom, que vai do El Shaddai até a Ponte do Oriboca. Para mim, essas são as 5 maiores obras que existem na cidade de Marituba. Obras que foram feitas no nosso governo. Além de muitas escolas que foram feitas, postos de saúde, 14 sistemas de água, né? Estou vendo o sistema de água ser inaugurado, sistema de água que foi feito na minha gestão, entendeste tudo. Mas então, como eu estou te dizendo, a gente tem visto muita coisa, como escola, tem sido inaugurada praça, coisas que foram feitas na nossa gestão, né? Perfeito. Mário, você falou ali da Fernando Guilhom. O portal ele recebe muitas notícias, na verdade, muitas informações, denúncias, para a gente cobrir aquele problema crônico que tem ali do rio Uriboca, né? Que por conta do BRT, aquilo ali causa um transtorno absurdo. O que você tem para falar em relação àquilo? Aquilo é um problema por conta do BRT ou é um problema antigo que já tem aqui na nossa parte de Marituba? Na verdade, o que acontece? Não há uma manutenção, uma limpeza nesses córregos, né, dali do rio Uriboca e jogam colchão, fogão, cama, geladeira, jogam no rio, né? E o que vai acontecendo? Vai chegando um momento que entope tubulação, interrompe a passagem de água nos canais, e é isso que tem acontecido. Muitas vezes realmente é um problema que algumas pessoas da população acabam causando. Isso daí reflete na vida de todo mundo, porque interrompe trânsito, dá aquela confusão, enche e vira um transtorno danado. Esses dias lá no Campo Verde ali, né, tá ali naquela área do Campo Verde ali do bairro São João ali, tava enchendo ali as ruas e tal. É complicado também, não é fácil. As pessoas devem evitar de jogar essas coisas no rio, porque isso aí se transforma nesses problemas. Inundou ali a BR, porque ali no bairro São João, eu me lembro que na época que eu estava como prefeito, nós fizemos ali uma limpeza no canal e tudo isso que eu falei para ti, nós tiramos do canal de lixo, né? Colchão, geladeira, fogão, enfim. Né? Não é fácil, realmente, né? Agora, também um outro dado interessante que eu gostaria também, Sérgio, de lembrar às pessoas, que nós passamos um momento fantástico onde a criminalidade do nosso município também, ela despencou, né? Eu me lembro, em 2011, Marituba era o município mais violento do Pará, né? E estava entre os 10 mais violentos do Brasil. Um negócio impressionante, né? E nós entramos num momento fantástico. Tivemos vários meses em 2020, 2019, que não houve homicídios, né? E esses dados eram dados assim que a gente comemorava, porque realmente o município de Marituba passou por um momento de grande violência. Eu lamento muito que a gente tem visto essa violência retornar novamente. A gente tem sentido, as pessoas estavam ficando na frente de suas casas, estavam, né, conseguindo, ali no final de tarde, às vezes as pessoas gostam de colocar a cadeira na frente de casa e estavam com tranquilidade e tal, está voltando a questão de assalto. Então, realmente, eu acho que precisa ser dada uma atenção especial nisso, tem que fazer chamar a responsabilidade, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do município, junto com Guarda Municipal, com o Trânsito, e montar várias operações como a gente montava, né? E isso dava muito resultado. E os nossos índices eram fantásticos, a criminalidade despencou no município. Eu me lembro que próximo do período eleitoral, a gente chegou a fazer pesquisas e pouquíssimas pessoas falavam na pesquisa de criminalidade, né? E hoje a gente está vendo voltar, né? Então precisa ter uma dedicação especial para isso, porque
Eu acho que uma das coisas que mais incomoda qualquer cidadão é a questão da criminalidade, da violência. Ninguém consegue viver se não estiver em paz, né? Então a gente precisa viver com segurança, tranquilidade. Essa integração da segurança pública, né? Eu lembro que, acho que foi no seu mandato que ativou a Guarda Municipal? Foi a Guarda Municipal, quando nós assumimos, na verdade, eles tinham montado uma guarda, mas não tinha... Os guardas municipais, eles andavam no veículo deles, o uniforme tinha uma coloração diferente, um era mais escuro, outro era mais claro, não tinha um padrão de uniforme, eles mesmos que providenciavam o carro para poder fazer as operações, andar na cidade, eles mesmos, os próprios guardas que utilizavam seus veículos, não tinham condições nenhuma de trabalho, né? A guarda foi toda reestruturada, deixamos a guarda aí com vários veículos, motos e foi assim, hoje sendo o armamento que eles, hoje foi uma conquista também, colete, né? Há pouco tempo agora aqui na UPA, né, teve um assalto onde um meliante, acho que fugindo da polícia, estava assaltando, então entrou na UPA e deu de frente com o guarda municipal e disparou no guarda municipal e pegou no colete, quer dizer, né, uma conquista do nosso governo. Se nós não tivéssemos providenciado o colete, talvez aquele guarda municipal hoje não estivesse mais aqui para contar história, né? E ele realmente tem muita história para contar, porque quem passou por um momento desse sabe, né, Sérgio? Verdade. Né? Foi um milagre de Deus, né? Realmente. Então, mas foi o quê? Foi uma conquista do nosso governo, né? Então, nós equipamos a guarda com cursos, a guarda estava muito bem afinada, o trânsito também, entendeu? Na época nós tínhamos um diretor também fantástico, nós tivemos um secretário muito bom, que foi o Costa Júnior, depois passou para o Adamo, que fez um excelente trabalho também. Tinha o Alberto na direção do trânsito também, que fazia um excelente trabalho, uma pessoa muito educada, com muito jogo de cintura. Fizemos um bom trabalho, conseguimos dar uma organizada muito boa na cidade, né? Eu peço a Deus que o atual governo continue esse trabalho, que é importante, né? Mário, estamos em novembro, né? Daqui a pouco o final de ano chega e com ele chega as fortes chuvas, né? Nós temos um problema seríssimo em Marituba, que ainda é saneamento básico. Problema seríssimo. Enquanto há sol, tranquilo. Mas quando vem a chuva, o problema aumenta e muito, né? No teu governo, o que tu conseguiste fazer para diminuir esse problema do saneamento básico? A região nossa aqui, a região metropolitana, e grande parte da nossa região norte, nós temos áreas de planície. Os terrenos, eles são planos e de um bairro para o outro não tem tanta queda, não tem tanto desnível como terrenos de planalto. Isso, sem dúvida nenhuma, é um problema sério na questão da drenagem, né? Agora, nós avançamos muito, né, na questão do saneamento, da drenagem. Foi feito em muitas ruas, né? Foi feito o asfaltamento, drenagem superficial, nós fizemos em muitos lugares, conseguimos muito asfalto também com o governador, né? Tem asfalto do governador da minha época ainda sendo colocado hoje, né? Cumprindo inclusive emendas da deputada Michele, então ainda não terminou, né? Então, para você ter uma ideia, o tanto que foi feito, né, de serviço de asfaltamento. E todos esses asfaltamentos aí, que foram vinculados ao Estado, eles tinham drenagem superficial e alguns drenagem também profunda, né? E no nosso governo também nós conseguimos fazer algumas drenagens profundas, ruas aí históricas aí, né? Como a Pires Monteiro, que era um buraco enorme na rua, né? Hoje, se você vai na Pires Monteiro, você não... Se você tiver a foto da Pires Monteiro como ela era, né? Ela era um buraco, né? Você tinha 2 metros para um lado, 2 metros para o outro, e você tinha 5 metros de buraco aqui, né? Então não existia rua, né? Então foi feito a Pires Monteiro, ali no União também muitas ruas foram feitas. E com essa drenagem, agora a drenagem sempre é um problema, porque, Sérgio, o custo é muito alto, né? Não é fácil você fazer. Se você conseguir encaixar a drenagem superficial nos programas teus de asfaltamento, cai como uma luva, né? Mas não é fácil você conseguir, nem todas as ruas você consegue fazer isso. Agora também o Marituba ainda se encontra num problema sério
Hoje o maior problema de Marituba é o saneamento. Básico, né? Eu tenho pesquisa agora recente e hoje, sem dúvida nenhuma, o saneamento... Iluminação pública, Mário. Iluminação pública, o pessoal tem reclamado, mas não tenho visto muito acentuada a iluminação pública. A gente vê aí em torno de umas... Acho que está no quinto lá, iluminação pública. Tem outros que estão sendo mais solicitados. O que eu acho bacana... Sempre eu faço, porque é bom a gente ter um termômetro de como as pessoas estão enxergando a cidade, estão vendo o momento, os maiores problemas, até porque vai mudando, né? Isso não é uma coisa constante. O que eu acho bacana nesse nosso bate-papo aqui é a tua tranquilidade e até mesmo a seriedade para falar, né? Até mesmo no próprio governo. Eu perguntei sobre iluminação pública e você falou que esse não é o problema tão grande no município. Isso mostra, na verdade, a tua coerência, né? Na verdade, a gente tem observado, existe muitas reclamações, né, em relação a isso, mas não é pelo menos, como eu te falei, eu fiz agora recentemente, né, mandei fazer uma pesquisa para ter informações sobre a cidade. Esse não é um problema, vamos dizer assim, gritante. Deixar agora o saneamento realmente as pessoas têm reclamado muito de saneamento e reclamado muito de ruas, isso aí tem sido muito gritante realmente, mas a nossa região é muito difícil trabalhar. Eu fico imaginando como é difícil para qualquer gestor, não foi na minha época ou na época dos passados e tal, e todos encontram a mesma dificuldade. Nós temos uma região que esses dias eu estava conversando com um amigo que fez até uma brincadeira, disse que lá para a região sul, né, eles têm primavera, verão, outono e inverno, né? E a nossa região aqui vai chover, está chovendo e já choveu. Verdade. Então ele disse que esses são os três, né, as três estações que tem na nossa cidade. Então, quer dizer, realmente, né, passa o tempo inteiro chovendo. E quando para de chover, tem aí 10 dias, aí 20 dias num verão que não chove, e depois começa a cair chuva. E quando você para analisar os 12 meses, você teve um mês de verão e o resto tudo é de chuva. Então é muito difícil trabalhar, a gente não pode também cobrar isso de forma realmente enfática, dizendo que não está fazendo isso. Não tem, é difícil. Eu passei por lá, eu sei como é que é, a vontade de fazer o asfaltamento, melhorar as ruas é grande, mas não é fácil. Tem dia que o pessoal nem trabalha, amanhece chovendo e termina o dia chovendo. Então, não é fácil, amigo. A gente tem que dar um desconto, porque isso daí não é fácil para nenhum governo. Mário, chegou uma pergunta para a gente aqui, da nossa seguidora Márcia Alcântara. Ela perguntou o seguinte: Mário, você tem conversado muito com o governador. Inclusive, você falou no início da nossa conversa que você tiver uma conversa muito boa, até uma possibilidade para você vir como candidato. O que você pensa, Mário, em relação a isso? O Mário, ele, mesmo com todos o descansar, vamos dizer assim, né, essa pausa para cuidar dos negócios e da saúde, da vida pessoal, o Mário tem planos? Porque hoje em Marituba se fala, fulano é candidato, Beltrano é candidato. Especificamente o Mário Filho, quais são os planos dele politicamente daqui para frente? Olha, Sérgio, com toda sinceridade, tem... Você pode responder para a Márcia? Como eu te falei, respondendo também a pergunta da Márcia, eu saí da reunião com o governador animado, disse, você é candidato a deputado federal. Depois voltei para o meu trabalho e me desanimei de novo. Acho que eu não vou ser, não. Então, na verdade, realmente eu estou em dúvida, não tenho certeza disso e eu estou focando no meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, como eu disse para você, né? Então, Márcia, eu não tenho essa resposta hoje para te dar. Eu estou vivendo num momento de descanso. Eu tenho que aproveitar esse momento que eu consigo dar mais atenção para minha casa, para minha família. Isso daí para mim é importante. Estava precisando disso também. Eu passei 2 mandatos como prefeito. Isso é muito desgastante. No final do mandato, estava com pressão alta, estava com diabetes. Isso vai acabando com a tua saúde. Dorme pouco, come mal, come pouco, come tudo errado, se alimenta de coisas que não fazem bem e, no final das contas, a saúde da gente pena. Então, hoje eu estou passando um momento bem diferente
E tô feliz por isso, tô tranquilo por isso. Isso aí realmente é como eu te falei, eu gosto do que faço, né? Tenho prazer no meu trabalho, minha profissão, aquilo que eu estudei, né? E tô tranquilo, tô vivendo mais em paz. Então nesse momento eu não tenho certeza disso, então não poderia te confirmar ou dizer também para ti que não iria. Nesse momento eu sou só cabo eleitoral do governador, sou cabo eleitoral da deputada Michele só. E Mário, me diz uma coisa, em relação, você sabe que a Câmara teve uma renovação, né? Vereadores novos, houve uma renovação ali, a gente tem acompanhado de perto. Qual é o seu pensamento em relação a essa renovação ou essa continuidade na Câmara? Olha, ali tem vereadores que são muito experientes, né? Já vem de alguns mandatos, tem bom trabalho e tudo. E assim, a gente sempre torce para que a Câmara Municipal ela possa trabalhar em harmonia, né, e conseguir ajudar o Executivo, porque isso é necessário, né, para qualquer governo. Então, assim, eu construí ali amigos, né? E assim, eu não tenho nada contra ninguém na Câmara Municipal, existem divergências políticas, mas para quem me conhece sabe que eu sou um cara bem maduro nisso, né? Às vezes a gente se aborrece com uma coisa ou outra e depois passa. Eu sempre falo, sabe, Sérgio, que eu acho que Deus me abençoa muito, porque Deus conhece o coração da gente, né? Então eu sou assim, eu puder fazer o bem para as pessoas, a gente vai fazer o bem, né? O que o Mário prospecta desses 4, 5 anos para Marituba? Sérgio, eu desejo que esse governo possa desenvolver, prosperar a cidade de Marituba, né? A gente tem nossas divergências políticas e de posicionamentos, algumas coisas que incomodam a gente também em relação a alguns pronunciamentos e tudo, né? Mas eu tomei uma decisão aqui da minha casa, eu e a minha esposa, de não tocar no assunto da gestão. E muita gente me liga e quer falar da gestão, não sei o quê, e eu tenho dito para as pessoas que eu não vou me pronunciar em relação à gestão. Esse é o momento da nova gestão, que a gestão faça o trabalho dela, a população escolheu, a população é responsável por essa escolha e que Deus prospere a nossa cidade. É isso que eu desejo e posicionamento meu e incentivar pessoas. Não defendo, mas também não incentivo ninguém a estar atacando, né? Então é isso. Essa tem sido a minha postura, né? E eu acho que dessa forma nós vamos viver com tranquilidade e paz, é o que eu quero. Eu acho uma atitude muito nobre da tua parte, né? A partir do momento que você não comenta, né? Não levanta polêmica, isso mostra um respeito, e o respeito tem que ser mútuo. Eu acho que a partir do momento que você começa a atacar, você baixa um nível que não é interessante, principalmente para a evolução de um município, né? Sérgio, eu tenho muita coisa para fazer, eu sou muito ocupado. Quem anda comigo diariamente sabe que o que eu estou te falando, entendeu? Então eu tenho muita coisa para fazer do que ficar me preocupando em estar falando mal de gestão. Então eu deixo de lado. Tem pessoas que têm contato comigo, que são meus amigos, que falam. Cada um age da forma como acha que deve agir. Entendeu? Eu também respeito, também não defendo e também não critico. Hoje eu estou calado, hoje eu estou como ouvinte. Deixa ouvinte, eu estou aqui no município de Marituba, quero que a cidade cresça, prospere, até porque eu tenho negócios aqui em Marituba, né? Tenho família aqui em Marituba, né? Aqui é a cidade que eu aprendi a amar. Eu vim para cá, para Marituba, com 14 anos, né? Então eu tenho 46, então eu sou maritubense de realmente, né? De coração. Não nasci aqui, mas tenho mais anos aqui no município, vivendo aqui, né, do que na cidade onde eu nasci, no estado onde eu nasci. Então, eu sou maritubense de coração, eu quero que essa cidade prospere, é isso que eu desejo, né, que Deus possa abençoar esse governo, essa administração, abençoar a população, e é isso que a gente quer.
Essa a postura que eu gostaria, que eu gostaria também que meus adversários tivessem comigo, entendeu? E como eu te falei, tem muita coisa para fazer, não tenho tempo para perder em ficar olhando o defeito de gestão. Eu tenho muita mais coisa para fazer e estou ocupado com isso. Tá certo. Essa postura é interessante. Inclusive, Mário, o portal também ele mantém essa postura, essa linha de respeito. Claro que a gente não vai agradar a todos, mas a gente busca ao máximo respeitar para ser respeitado. E o microfone do portal Band News, do nosso podcast, também está aberto. Se a gestora quiser se manifestar, quiser procurar o portal, né, para participar de um bate-papo, a gente está aqui para escutar. O importante é que o portal está aberto para ouvir todo mundo, né? A gente não está aqui fazendo exceção de ninguém. Hoje o nosso primeiro convidado foi o Mário, né, que por ter sido prefeito de Marituba, tem uma história. Então, tem uma história para contar, como conversou bastante com a gente aqui, e é importante a gente trazer essas pessoas para esse nosso bate-papo. Então, nós estamos abertos para conversar com todos. Mário, hoje você em casa, na verdade, trabalhando, né, fora da política, tomando conta dos seus negócios e aproveitando a vida, curtindo mais a família, os filhos. Me diz uma coisa, como é que está a tua cabeça, sabendo que lá atrás você era prefeito de uma grande cidade, né, em evolução, e hoje tocando teus negócios e tendo em casa uma esposa que é deputada estadual? Olha, Sérgio, eu lido com muita tranquilidade, até porque a Michele é uma esposa que é muito séria e ela leva as coisas com muita seriedade. Também ela é uma mulher de muita oração, né? E a Michele passa horas e horas em oração. Então Deus dá muita sabedoria para ela, discernimento. Então ela realmente age de uma forma muito bacana, né? As reações dela em decorrer da velocidade da política, porque a política é como uma nuvem, né? Você olha para cima, ela está num cenário. Quando você abaixa a cabeça e olha para baixo, quando olha para cima novamente, ela já mudou o cenário. Então é muito interessante isso, porque a Michele é uma pessoa de muita oração, tem muita fé, confia muito no Senhor, acredita muito nas promessas de Deus, né? E por isso as coisas dela dão certo. E por sinal também, eu acho, Sérgio, que nesse mandato, eu acho que ela já fez a sua história. Em Marituba, se você parar para observar as conquistas que ela teve como deputada estadual, e naquele momento ajudou muito porque eu estava como prefeito, ainda fiquei 2 anos como prefeito e ela 2 anos como deputada. Então foi muito bom, porque o município de Marituba recebeu a maior quantidade de asfalto da sua história, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, se não tivesse um deputado estadual particular, hoje tu não terias uma Pirelli asfaltada, se não tivesse um deputado estadual. Hoje tu não terias várias ruas que foram asfaltadas pelo governo do estado, porque quem indicou todas essas ruas fui eu sentado com ela e definindo as ruas, né? Hoje tu não terias ali aquela área da Emater que foi dada para o município de Marituba, que foi ela que conseguiu, né? Hoje tu não teria a área do Parque Industrial que foi dada para Marituba também, que foi ela que conseguiu, né? Tu não terias ali a Sala Lilás ali, que foi uma extensão da Delegacia da Mulher, que foi ela que conseguiu, né? Então, assim, muitas conquistas, né? Muitas conquistas a Michele proporcionou no mandato de deputado estadual, né? E isso realmente é importante você sempre lembrar isso, para as pessoas saberem, né, a contribuição que ela deu no mandato. Coisas fantásticas. Quantos anos nós não tentamos conseguir a área de um parque industrial, né? Hoje nós temos uma área do parque industrial que foi entregue para o município, né? Passei 5 anos aí trabalhando em cima dessa área e só consegui quando a Michele se tornou deputada, que realmente articulou isso com o governador. A gente sempre teve uma boa relação com ele no nosso mandato todo, ela também tem, e conseguimos essa conquista que foi fantástica. Temos um projeto também que
que talvez avance também na atual gestão, ou outras gestões que vierem vão ter oportunidade de fazer, que é utilizar aquela área do parque industrial, né? Utilizar a área da Emater, né, para fazer ali antigamente o nosso projeto lá era o que? Era uma feira de produtos naturais, né? Era uma feira nova para Marituba, né? Uma feira de produtos naturais, era o museu histórico utilizando um galpão lá de trás, entendeu? Então, e também o centro de convenções. Esse era o projeto antigo, que talvez agora os outros governos tenham oportunidade de fazer. Por quê? Porque essa área foi trazida para o município de Marituba, né? E quem conseguiu articular isso junto ao governo foi a deputada Michele, né? A própria usina da Paz, por exemplo, Marituba foi a primeira usina da Paz a iniciar a construção. E quem articulou isso? A deputada Michele. Então, assim, as conquistas que ela trouxe para o município de Marituba foram enormes. Se você parar para pensar, qual foi o deputado estadual que trouxe uma conquista dessa para Marituba? Qual foi o deputado estadual que conseguiu a liberação de uma área de um parque industrial? Qual foi o deputado estadual que conseguiu a liberação daquela área da Emater para fazer museu histórico, para fazer uma feira nova para o município, uma feira de produtos naturais, de artesanato? Quem foi o deputado que conseguiu para que pudesse ter uma área que pudesse fazer um centro de convenções? Tudo isso foi conquistas da deputada Michele. Lá, a usina da Paz. Qual foi o deputado que conseguiu agilizar a documentação e trazer a usina da Paz para o município? Tudo conquistas dela. Hoje você anda numa Pirelli linda, conquista da deputada Michele, né? Hoje, quantas ruas no município de Marituba não foram asfaltadas por emendas da deputada Michele? Até hoje tem rua sendo feita por emenda da deputada Michele. Tantas e tantas ruas. O governador liberou para o município de Marituba uma quantidade de asfalto que nunca tinha liberado. Marituba recebeu 24 quilômetros de asfalto. Pega uma cidade do tamanho de Marituba e vê qual a cidade que recebeu 24 quilômetros de asfalto. Nenhuma. Uma parte foi emenda da Michele, conseguiu um plus aí, depois conseguiu fazer com que o governador liberasse realmente a questão do asfaltamento. Qual foi a cidade que um deputado do tamanho de Marituba conseguiu 24 quilômetros de asfalto? Ah, mas uma parte das emendas dela sim, mas totalizando 24 quilômetros é muita coisa. É muita coisa, né? E não posso deixar de enfatizar, né, que o governador tem dado uma atenção, sem dúvida nenhuma, especial, tem atendido os nossos pedidos, né, tem respeito a Michele, até porque a Michele em todo lugar ela se faz respeitar, né? Até porque pela postura dela, ela tem uma postura muito bacana, então ela faz realmente, ela impõe respeito, ela não conversa fiado, ela não trabalha falando aquilo que não é possível fazer, então ela impõe respeito, né? Então a maneira como ela conduz, isso aí eu sempre tenho falado, Sérgio, que isso aí ela é dela mesmo, isso aí foi um atributo que Deus colocou para ela, né? Então a verdade é essa. Muita gente às vezes não aprova a gente, não gosta da gente. Política assim, tu não consegue agradar todo mundo, né? Tem pessoas que são apaixonadas por você, tem pessoas que já não gostam de você e não tem jeito. E assim é tanto a deputada como eu, como prefeito, né? Mas uma coisa ninguém pode dizer sobre nós, que nós somos pessoas do mal. Isso ninguém pode falar. E também trabalho. O trabalho que foi feito nessa cidade foi um trabalho histórico. Querendo ou não, foi um trabalho que nenhum outro prefeito fez. O maior número de ruas asfaltadas, o maior número de escolas construídas, o maior número de postos de saúde construídos, as 5 maiores obras da cidade de Marituba. Isso é realidade. É realidade, a ampliação do hospital de urgência e emergência, isso é realidade, né? Isso foram conquistas. E as pessoas mesmo não querendo lembrar disso, e quando a gente fala aqui, a gente acaba fazendo com que as pessoas lembrem, né? E a gente precisa realmente lembrar, essa é a verdade. Se outros irão construir daqui para frente histórias mais bonitas que essas, com mais êxitos, com mais trabalho, legal, mérito de quem conseguir construir. Mas também não se pode apagar a história daquilo que foi construído, né? Então é dessa forma que eu tenho
tentado trabalhar. Sem dúvida nenhuma, vários gestores passaram por Marituba e cada um tem o seu mérito, tiveram conquistas de cada um. A cidade chegou no ponto de infraestrutura, de desenvolvimento que ela está hoje, por quê? Porque cada um veio construindo um pedaço. Mário, 2 pontos. Te surpreendeu o número de votos, né, quando você foi reeleito? Números são para ser contados e a história fala que você foi reeleito com o maior número da história de Marituba. Te surpreendeu? Sérgio, eu tinha certeza absoluta da vitória, né? Então, nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar. Só para o nosso telespectador, na verdade, o nosso internauta, você pode lembrar quantos votos? Sérgio, eu tive quase 40 mil votos na minha reeleição. Percentual? Foi em torno de 66% dos votos. E assim, foi a maior votação da história daquela cidade. Lembrando que naquela época nós tínhamos aí 9 mil eleitores a menos do que nós temos hoje, né? Então realmente foi uma vitória fantástica, muito tranquila, né? Onde o segundo colocado foi quase 2,5 vezes a votação do segundo colocado. Então foi fantástico. E Deus abençoou a gente com as maiores votações. A Michele foi a deputada estadual mais votada da história de Marituba. Nenhum deputado estadual em Marituba chegou na votação dela, né? Nenhum. Todas as eleições que tiveram, ninguém conseguiu chegar a 11 mil votos como deputado estadual. E deputado federal, em 2010, quando eu fui candidato, também, Sérgio, ninguém conseguiu alcançar até hoje a minha votação como candidato a deputado federal em 2010. Ou seja, para você ter uma ideia, em 2010 eu tive 15.095 votos só em Marituba. Em 2010 tive quase 20 mil geral. Na época, né, fiquei como suplente, entrou Josué Benção, eu era o segundo suplente do partido, né, fiquei como suplente do partido, entrou Josué, eu era o primeiro suplente do partido na época, e de lá para cá, Michele, candidata agora a deputada estadual, já teve a maior votação. A Michele teve aí quase 44 mil votos, né? Então teve Marituba 11 mil e poucos votos, também nunca ninguém atingiu a votação dela a estadual, e a federal nunca ninguém atingiu a minha votação também em Marituba, e a prefeito também. Então o que a gente pode reclamar? Deus deu para a gente as maiores votações da história dessa cidade, né? Isso nós só podemos agradecer. Certamente nós fizemos o bem para muita gente, porque senão nós não teríamos tido essa votação, né? E nesse atual momento, né, político, ano que vem é um ano par, né? Temos um ano eleitoral. O que você prospecta em relação a candidatos dentro do nosso município para deputado? Você acha que nós temos, Sérgio, candidatos com perfis? Eu confio muito na reeleição da Michele, até porque nós tivemos um cuidado muito grande em espalhar o trabalho da Michele por todo o estado do Pará. Então nós chegamos em 110 cidades, de 144. Então chegamos na grande maioria do estado, com trabalho, com serviços. E sem dúvida nenhuma, a Marituba, sempre a gente conta como um município que vai somar votos para a eleição da Michele. Mas da mesma forma como no passado nós trabalhamos para que a Michele, quando iniciasse a contagem dos votos em Marituba, ela já estivesse com a votação suficiente para ela estar eleita, da mesma forma nós fizemos agora. Então nós trabalhamos com esse mesmo foco. Então aqui seriam os votos, naturalmente nós temos mais votos aqui em Marituba, então aqui seriam os votos para sacramentar a vitória, vamos dizer assim. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos conquistar, e nossa meta é atingir uma votação bem mais alta do que ela teve, mesmo estando sem mandato. É isso que nós estamos trabalhando, e o xadrez que nós temos montado aí é justamente para atingir essa votação. A Michele é certa, ela é candidata à reeleição, pré-candidata à reeleição a deputada estadual, né? A minha questão eu vou definir mais lá na frente, se seria ou não candidato, mas nesse momento eu estou focado em organizar o trabalho
para ela e, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma da vitória dela e, se Deus quiser, quem sabe, ela foi a 20ª na eleição passada geral, né? De todos os deputados, ela foi 20ª, ou seja, ainda tem aí 21 deputados atrás dela. Ela foi 20ª de 41. E agora trabalhar para ela estar entre os 10 mais votados, é isso que nós temos trabalhado. E também no partido dela, que elegeu 10 deputados, que as pessoas diziam que era muito forte aquela coligação e que era muito difícil para ela se eleger, ela entrou como quinta, ainda tem 5 atrás dela. Então ela entrou muito bem. E essa eleição agora eu acredito que nós vamos conseguir uma votação superior à que ela teve, é isso que nós temos trabalhado. Mário, você ainda tem uma indecisão se é pré-candidato ou não para deputado estadual, federal, mesmo porque, como você mesmo frisou, para deputado estadual, a sua esposa, a deputada Michele, é certa vir numa reeleição, né? Pré-candidatura à reeleição. Você tem caminhado em Marituba, tem conversado com as pessoas, como é que está hoje o teu relacionamento com os moradores de Marituba? Até mesmo porque você foi prefeito 2 vezes, você foi vereador, você tem um nome marcado em Marituba e muitas pessoas ainda têm a lembrança do Mário Filho prefeito. Para deputado federal, caso você tenha a intenção de lançar sua pré-candidatura, tens conversado com o pessoal de Marituba? Sérgio, como eu tenho te dito, eu tenho focado muito no meu trabalho, tenho recebido muitas pessoas, né, atendido muitas pessoas, muitos grupos, né, políticos e trocado ideias. Agora, onde eu vou, sem dúvida nenhuma, sempre sou muito bem recebido, né? Eu tive a oportunidade de fazer muito pelas pessoas também. Então, sempre eu tenho, todo lugar que eu vou, eu tenho alguém que vai me dar um abraço, alguém que vai falar comigo, alguém que pergunta como é que a gente está, que está com saudade, que no nosso tempo a pessoa está com... Hoje é funcionário, mas está com saudade da nossa época, e assim isso acontece, né? Então, assim, a gente que é uma pessoa do bem, né, Sérgio? A gente consegue plantar, né, essa semente, né, de bondade, de paz, tá? E as pessoas... sem dúvida nenhuma, muita gente reconhece isso, né? Apesar de que também sempre tem gente que não reconhece, né? Mas a vida é assim, a grande maioria das pessoas a gente tem sempre sido bem tratado e eu não tenho problema em encanto nenhum, em estar em lugar nenhum, eu sempre sou muito bem recebido em todos os lugares, até porque as pessoas conhecem a minha postura também e isso sem dúvida nenhuma marcou a minha época. Mário, para a gente finalizar essa bate-papo que tá legal, tá interessante, Belém cresce, empurra para Ananindeua. Ananindeua cresce, empurra para Marituba. Só que quando chega em Marituba, questão da habitação, né? No teu governo, chegaram grandes empreendimentos, né, de habitação para Marituba. Minha Casa Minha Vida, o Maris, Residência Ver Melhor. Qual é o teu sentimento quando tu olhas para... e ver o povo alocado em suas residências? Sérgio, o maior crescimento da habitação na história dessa cidade foi no nosso governo, né? Nós tivemos aí o Eucalipau, o Maris, tivemos o Viver Melhor, o déficit habitacional da nossa cidade foi para 3,26, isso aí era um dado fantástico. Um dado que praticamente não se tinha no estado. Então, pouquíssimas pessoas hoje em Marituba têm problema de moradia por conta dessa projeção que foi feita de habitação na cidade. Realmente foi fantástico. Eu acho que isso aí foi uma das grandes contribuições do nosso governo, não tenha dúvida disso, além de muitas outras, mas essa daí foi marcante, né? E como eu te disse, vamos trabalhar para a gente continuar tendo deputados estaduais, federais, que possam ajudar para que a gente consiga trazer mais projetos habitacionais para o nosso município, né? 6 anos e meio de mandato. Mário Filho, prefeito. Hoje, fora do cenário, por conta dos seus compromissos pessoais e profissionais, como está o Mário hoje? Está na paz? Está realizado? E desde já também te agradeço por ter nos recebido
e ter aceitado, né, o convite do nosso primeiro podcast. Então, dentro dessa tua resposta, já também te peço para dar as suas considerações finais e te agradecendo por esse momento. Eu que agradeço o Portal Bond News, quero agradecer também o convite, poder participar do primeiro podcast feito pelo Bond News, de uma série de podcasts que você me falou que vocês pretendem fazer, né? E com o slogan "A Notícia Levada a Sério", fantástico, né, esse slogan. E assim, parabéns pelo trabalho, contem sempre com a nossa colaboração também. Estamos aqui para somar esforços para que a população receba, né, as informações de forma correta, né, claras, e vocês têm feito um trabalho contribuindo muito com isso. Então eu quero agradecer, agradeço a Deus pela oportunidade, né, pela saúde, pela nossa vida, a todos que têm nos acompanhado, nos escutado. Desejo ao povo de Marituba que Deus abençoe e que as pessoas possam ter um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, um ano abençoado e que esse final de ano continue sendo de transformação, de bênção, de desenvolvimento, de prosperidade para as pessoas, que cada vez mais as famílias estejam fortalecidas. É isso que nós desejamos. Muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar aqui sempre à disposição para que a gente possa participar de outros momentos desse. Também vou transmitir também a lembrança de vocês do nome da deputada Michele, vou também transmitir a ela também, nós agradecemos, né? E tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o povo de Marituba, né? E abençoe as nossas famílias. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, hoje agradecemos a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que o portal Bond News é um portal que tem o microfone aberto. Hoje nós fizemos uma reportagem, na verdade, um bate-papo com Mário Filho, ex-prefeito de Marituba. O podcast vai continuar. Semana que vem nós voltaremos com outro personagem para estar aqui conversando com a gente, com muita responsabilidade, com muito respeito e com muita transparência. Então, para você que nos acompanhou, muito obrigado e fique com Deus.